Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. O podcast onde nada é coincidência, é tudo providência. E uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas juntas podem mudar até uma estação. O episódio de hoje é um pouquinho diferente. Nós somos nos nossos arquivos e buscamos os episódios mais icônicos da temporada. Hoje é o dia de celebrar as conversas mais incríveis que nós tivemos na nossa caminhada até o momento. Vem comigo, vamos mergulhar nos melhores momentos do Renata Sanches Podcast. Quero trabalhar de palhaço ajudando outro palhacinho lá, tal, e tudo bem. Nos dias de semana, eu vendia refresco, pirulito, nos arquibancados ali, certo? Uhum. Muito sofrido. E no decorrer do dia de semana, eu ia para a cidade, né? Que o dono do circo pedia para a gente ir na cidade, ir nas quitandas, né? Nos hortifrutis lá, para poder ver se tinha uma banana, uma maçã já passada, colocava num pacote para levar para os bichos. Tinha macaco, tinha leão, tinha urso, tinha girafa, tinha um monte de coisa ali, né? E aquelas bananas eram para dar para os macacos. Entendi. Certo? Mas dentro daqueles macacos lá, nunca me esqueço, que eu fosse agora, tinha um macaco, ele era, eu não sei se era um macaco chimpanzé, porque tem o macaco prego, que é o preguinho, aquele, né, engraçadinho, e tem o chimpanzé que era maior, que ele era meio nervosão, aquele cara. Certo. Né? E aí, quando eu chegava com as bananas, o dono do circo, tá lá pro macaco. E eu ia dar as bananas pro macaco. Mas no circo eu só comia uma vez por dia. O circo dava comida pra gente uma vez por dia. E a gente passava fome. E eu ia dividir a banana, né? Eu dava uma pro macaco ali, tal, enquanto o macaco estava comendo, eu catava uma aqui também, eu descascava e ia comer. Mas só que o macaco era muito egoísta. Verdade, aquele tipo, eu nunca vi um macaco egoísta, rapaz. Porque quando eu descascar a banana, que eu colocar a banana na boca, ele já começa a gritar. Eu falava, cala a boca, seu filho, não é égua. E começava novamente. Eu ficava nervoso, porque eu queria comer a banana. Eu buscava, tava com fome. E o dono do circo já gritava, ei, dá a banana no macaco, não é pra comer não, porque não sei o que, tal. Você Ele entendeu? já sabia, já se tocava de que era você. Já sabia, né? Que a gente tinha de dar pra ele. Já sabia que tinha de dar a banana pra ele. E eu não dava, às vezes eu dividia. Certo. Eu dividia a banana e ele ficava bravo. Eu não gostava daquele macaco. Aí eu pensei, eu falei, sabe uma coisa? Um dia eu vou abrir a jaula para esse macaco ir embora. Eu só não consegui porque a jaula tinha um cadeado aqui bem forte, né? Certo. Então a gente não conseguia abrir, porque na realidade eu ia soltar, era tudo aqueles bichos. É mais ou menos assim, né, de raiva. Né? Porque no circo, na realidade, doutor, aquilo, pelo amor de Deus, eu tinha 2 peças de roupa, inclusive, às vezes dava uma rasgadinha, eu pegava um araminho, eu mesmo costurava com um araminho ali, você entendeu? Eles não ofereciam qualidade de vida, condições nenhuma pra gente, e a gente era pressionado ainda. Quando falava de ir embora, eles falavam, se você for embora, nós vamos atrás, nós vamos te bater, nós vamos te matar. Eles pressionavam a gente nessa. Ô, Jota, diante disso aí, qual foi a lição que você tirou desse momento, desse período que você passou, né? E o que você falaria hoje de mensagem para as crianças, porque podem acontecer até hoje de circos chamar a criança sem avisar o pai, ou seja, igual na sua situação. Qual que é a maior lição que você tirou de tudo isso? Bom, a lição que eu aprendi de tudo isso foi experiência. A valorizar cada vez mais o companheirismo, valorizar a vida, a transparência, a credibilidade. Até porque nos dias de hoje, quando chegam os circos, mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam fazer isso. Porque hoje o Conselho Tutelar, antes disso acontecer, já existe um Conselho Tutelar, o qual já impediria que fizesse esse tipo de coisa. Desde a entrada do menor no circo, da proteção ao menor, idem por toda parte e pregai a palavra. A palavra do Senhor, aquele que crê vai ter a salvação. Então, todas as minhas comunicações, de uma maneira ou de descontraída, ou chorando ou rindo, eu nunca deixo de levar a palavra de Deus, porque ele se sente bem e é isso que ele espera de nós, para que nós também tenhamos a nossa recompensa lá com ele, lá no reino dele. Porque o preparo já está comprovado que você tem. E o reconhecimento de outras pessoas também. Então, só falta você dizer sim. Mas o que você entende por preparo, eu entendo assim,
eu não estou preparado. O que vem da gente não é da gente, o que vem é do Espírito Santo, porque nós não temos, como se diz, esse poder de expressar uma palavra tão significativa que pudesse conquistar uma alma se ela não vier através do Espírito Santo. Nós apenas somos um instrumento, mas a parte final não tem aquele velho ditado que diz, eu faço planos, mas quem finaliza é Deus. Então eu me preparo e Deus coloca as palavras na minha boca para mim falar da maneira em que ele gostaria que fosse falado. Então não é de mim, e sim dele. A minha história com o marketing, ela começou lá atrás, quando eu tinha minha loja de decoração. Então, além de eu ser cartorária já há 20 anos, né? Para quem não sabe, eu sou registradora civil já há 20 anos. E juntei a isso o meu amor pela decoração. Então, eu tive loja. Eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Então, se eu me propor a estudar um tema, eu vou estudar. Eu sou disciplinada para essas coisas. Então, por trás da Ju Andrade tem essa pessoa, essa mulher. Eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou otimista. Então, eu acredito que a gente sempre pode dar um passo a mais. Eu sou essa pessoa, eu não me acomodo nos lugares, sabe? Então, eu quero sempre ir além. Seja estudando, seja me dedicando, seja ajudando as pessoas. Porque eu já fazia isso antes mesmo, Rê, de ter o meu perfil de social media. Eu estava sempre ali ajudando minhas amigas, meus amigos que me pediam. Eu estava sempre ensinando alguma coisa. Porque você não pode vender uma coisa na rede social e a pessoa chegar no seu negócio e ser totalmente diferente. Porque hoje, em tempos de comentários, de haters, o negócio pode se acabar em segundos. Em segundos. A gente está vendo aí vários casos grandes acontecendo, né? Tem algum exemplo, Ju? Temos recentemente o caso da Tânia Bulhões, muito conhecida no meio da decoração, uma marca de louça famosa, que um vídeo que uma pessoa fez lá na Tailândia desencadeou uma crise muito séria para o negócio dela. Porque as pessoas... Ela vendia uma coisa, né, uma história, uma narrativa que se mostrou mentirosa. Então, ter esse cuidado na rede social, alinhar o seu posicionamento na sua vida e o que você está mostrando na rede social é fundamental. Não criar historinhas. Então, essa publicação que você viu é sobre isso. É sobre ser coerente e ser autêntico. Nossa, Ju. É importante. Que bacana. É a mesma coisa, você me convidou para vir aqui... Aí eu vou, me preparo toda, me monto de uma forma onde as pessoas não estão acostumadas a me ver. Quem assistir depois, quem acompanhar depois, vai falar assim, cara, que falsidade, não é ela. Ela não é assim. Então, o posicionamento, ele tem que estar extremamente alinhado com aquilo que você é, porque as pessoas percebem. Então, quando é artificial, quando tem aquele distanciamento. Exato. Por isso que eu sou uma pessoa que eu nem gosto muito de trends e virais. Porque eu acho que as pessoas, para entrar nessas trends e virais, né, conteúdos virais... Vamos falar aqui para quem está ouvindo agora. Vamos explicar a diferença, se há diferença entre as trends e os virais. O que são essas expressões? As trends são os conteúdos que estão em alta, né? As pautas que estão em alta. Esse caso mesmo que eu acabei de te citar, virou até fantasia de carnaval. Então, são assuntos que estão na mídia, que está todo mundo comentando. O viral é quando um conteúdo, um fato específico viraliza, fura a bolha. Digamos que amanhã você cria um conteúdo que fura a bolha do seu público. Você atinge ali 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Isso é fácil hoje em dia. Agora, é sustentável? Isso é benéfico para você? Até que ponto? Até que ponto? Então, essa é a diferença entre trend e viral, no meu ponto de vista. Então, também ter cuidado com isso é importante. Porque você pode também prejudicar o seu perfil por querer tanto só viralizar ou ser a pauta do momento. Porque a gente observa de alguns influenciadores que eles batem muito nessa tecla, né? Instigando ali a pessoa, o seu seguidor, a produzir um conteúdo viral, né? Na cabeça dele isso é mais importante. E também em relação às trends. O que eu vou falar é até meio polêmico. Eu
não incentivo ninguém a querer viralizar. Porque as pessoas, com a rede social, com o crescimento da rede social, ela mexe muito com o ego, né? Sim. Isso é para todo mundo. É para mim, é para você, é para todo mundo. A gente tende a se comparar e isso mexe com o ego das pessoas. Então, números para elas é importante. Então, ter um grande número de visualizações, claro que dentro de uma estratégia montada é importante. Mas as pessoas não querem a estratégia, elas querem viralizar. Criar um conteúdo que fura essa bolha e traz muitos seguidores. Sim. E quem são esses seguidores? São pessoas que comprariam de você? São pessoas que vão engajar com seus conteúdos depois? Então, até onde colocar tanto esforço, porque tem que se esforçar também, colocar tanto esforço é bom para você, né? É bom pro seu perfil. Então, eu não incentivo nenhum dos meus clientes, nenhuma consultoria que eu faço, eu não incentivo a pessoa a querer viralizar. Não, vamos ser estratégico, vamos ter paciência. As coisas vão acontecer. Sim. Quando você pega aí grandes nomes hoje, são pessoas que criaram muito conteúdo. Elas não criaram na intenção de viralizar, mas elas criaram na intenção de chegar nas pessoas certas. Sim. Isso sim é sustentável. Você pode ter 1000 seguidores. 1000. Só que se for de um público qualificado, é melhor do que você ter 100 mil desqualificado. E quando eu tinha, acho que 7 anos, a minha mãe casou com o meu padrasto, que também é meu pai. Que, né, hoje é pela socioafetividade também. Sim. Ele foi sempre ele a referência de casa, assim. Foi mais o meu padrasto. E aí eu tenho 2 irmãs também, que uma tá fazendo psicologia, mas é mais médio. nova. São mais novas que eu. Eu sou a mais velha. Exatamente. E aí, quando eu acabei a faculdade, bem nova ainda, com acho que 24 anos, 23 anos que eu tinha. Então, já tem que ser muito novinha, mas parece que já tá formada há um tempão, é isso mesmo? Eu já tô formada desde 2016. Já vão fazer 9... fizeram 9 anos agora. Mas porque eu entrei na faculdade muito cedo, né? Eu saí da escola e já fui pra faculdade direto. Falou assim, doutora, eu preciso da sua ajuda porque eu acho que eu fui lesada no meu divórcio. Ela falou assim, meu marido é muito rico e eu não tenho dinheiro pra viver hoje. E eu falei, bom, muito rico em que ponto? A hora que ela começou a abrir as fotos e as imagens, e era muito rico. Era muito rico de ter avião, era muito rico de ter muito patrimônio, um patrimônio multimilionário que a gente não consegue nem contar como é esse patrimônio. E eu fui tentar entender, eu falei, o que aconteceu? Não, doutora, aconteceu que eu sou casada num regime de separação total de bens. E eu falei assim, por que você assinou um regime de separação total de bens? Por que você fez isso? Eu não sei por que eu assinei o regime de separação total de bens. Porque pra mim, no dia em que a gente marcou pra ir assinar, era o regime de comunhão parcial. A gente já tinha conversado sobre isso, eu não li a hora que Ela é uma chegou. pessoa esclarecida até. Ela é, mas ela é aquele tipo de gente que ela confiava muito, sabe? Ali naquele momento, porque eles casaram na igreja antes. Então ficou pendente só a assinatura no cartório. E aí no dia anterior ao que ela me conta, ela tinha ido no cartório com ele, eles tinham conversado sobre o regime e tudo mais. E no outro dia, a hora que ela foi assinar, o regime estava diferente. Ela fala que o cartorário não leu para ela ali, que ela não tomou a leitura daquilo. E ela descobriu isso 4 anos depois. 4 anos depois, quando ele precisou vender algum bem que eles tinham, ou constituir uma nova sociedade, e ela não teve que assinar. E a mulher do sócio teve que assinar. E ela falou, por que só eu não assino? E aí ele falou, mas a gente é casado no regime de separação total de bens. Aí ela perguntou, desde quando? Não, gente, desde sempre que a gente é casado no regime de separação total de bens. E aí eu fui questionar ela, eu falei assim, mas escuta, ele já era uma pessoa muito rica antes, quando você conheceu ele? Ela falou, não, a gente era pobre. Nós 2 morávamos na favela. A gente teve a primeira filha, a gente vivia, eu trabalhava, ele trabalhava, era tudo dinheiro contado ali de dentro. E aí ele abriu a empresa, e quando ele começou a ver que a empresa começou a dar uma renda, dar um lucro significativo, a gente foi e ele falou que a gente precisava casar. E aí foi no momento em que ela casa com essa separação total de bens. E aí ela basicamente ficou sem nada e ele ficou com tudo. Só que ela passou por uma situação de violência doméstica, na separação, no divórcio, e
quando ela foi resolver, os advogados que resolveram chamaram os dois para um acordo. Ela não sabia o que tinha, não sabia o que não tinha, ela não foi avisada de nada ali dentro. E a gente encontrou uma série de nulidades, de situações que eram anuláveis, né? Que havia coação, que havia uma fraude ali dentro desse divórcio. E eu apontei essas situações. E eu falei, olha, se eu voltar, se a gente fizer uma anulatória desse divórcio, que foi consensual, que foi assinado por ambos, e inclusive agora o tribunal, ele foi uma jurisprudência agora que viralizou na internet, que eles anularam realmente uma divisão de bens, porque a mulher estava submetida a uma relação de violência doméstica, e dentro daquela relação de violência doméstica, ela não tinha consciência do que ela podia ou do que ela não podia fazer, porque ela estava sendo coagida. Sim. E é o que acontece quase em todas as relações familiares que a gente passa por uma violência. E aí eu apontei o que tinha de errado dentro desse acordo de divórcio que ela tinha feito. Ela tinha saído com 100 mil, mais ou menos. E o patrimônio dele passa de 80 milhões, 90 milhões. Meu Deus. E ele tava com outra, vivendo a vida maravilhosa, numa puta cobertura na beira da praia, assim, um triplex gigantesco. Coisa de filme, assim. Eu não tinha acompanhado ainda um caso desse. E eu vendo ela ali conversando comigo e passando dificuldade. Porque ela recebia uma pensão, a pensão é boa, é assim, muito maior do que o que a gente tá acostumado a ver por aí, mas nunca ia manter o padrão de vida que ela tinha. E aí a primeira pergunta que eu fiz quando eu conversei com os advogados que tinham atuado, falei, por que não houve um pedido de alimentos compensatórios aqui? E eles falaram, porque ela não quis. Aí eu falei, ela não quis? Como ela não quis alimentos compensatórios? Ela quis perder esse padrão de vida dessa forma? Ela quis sair ali da vida que ela tinha, que ela não tinha preocupação com conta, pra ficar com uma dívida de 300 mil reais, que era a dívida que ela tinha quando eu entrei. Falei, ela quis isso, ela escolheu isso. Acredito que ela tenha escolhido. E eles ficaram sem saber o que falar naquele momento. E eu falei, não, vamos, esse divórcio, eu vou entrar com uma ação anulatória contra esse divórcio. Vocês podem me acompanhar e ver que existe um erro, ou por vocês tudo bem, deixa passar. Mas eu vou. Eu falei pra eles, eu vou. E aí, antes, no momento em que eles casam ali, eles já tinham um tempo de união estável. E dentro desse tempo de união estável, eles constituíram a empresa. E aí eu cheguei no novo advogado que o ex-marido tinha e falei o seguinte, existe um tempo de empresa, não existe um tempo de empresa anterior? Falei, então a gente vai voltar nesse tempo de empresa anterior e a gente vai ver o que essa empresa tinha e o que essa empresa deixava de ter. Falei, porque pelo menos pela união estável, a gente vai precisar de alguma coisa. E outra coisa, eu ainda falei pra ele. Eu falei assim, o que a gente precisa apontar aqui é que esse acordo de divórcio não vai continuar. Ele não vai continuar. Existem outras previsões, por exemplo. Eu poderia comprovar que que existem algumas situações que o STF autoriza que a gente comprove esforço mútuo para que a gente possa fazer uma divisão. E algumas jurisprudências entendem que esse esforço mútuo ele pode ser acionado até no regime de separação de bens, o que não é certo, mas algumas fazem com que isso aconteça. E o advogado sabia disso, o advogado do acordo de divórcio, porque ele renunciou a súmula do 377 do STF dentro desse acordo. Então, assim, se ele sabia de tudo isso, por que ele não esclareceu pra ela naquele momento? Se ele renunciou aos alimentos compensatórios, por que ele não esclareceu pra ela naquele momento? Se ele estava vendo qual que era a disparidade financeira do que estava acontecendo ali naquele momento, por que ele atuou pros dois, né? E aí, a hora que eu contestei isso pro novo advogado, o novo advogado entendeu que ele tinha um risco muito grande de perder. E aí, a gente fez uma sobrepartilha, colocou as cotas da empresa e hoje ela é muito bem financeiramente. Assim, muito bem mesmo. Ela conseguiu abrir uma empresa que é uma empresa que emprega algumas pessoas, que é uma empresa que gera renda para ela, uma renda considerável. Ela tem bastante imóveis hoje em dia, ela tem carro, ela não tem dívida e ela consegue tocar a vida dela. Nós vamos cuidar muito da parte da cura interior, porque para você ter sucesso no negócio, e a gente entende assim, precisa ir na palestra de marketing, precisa ir na palestra de finanças, precisa. Eu preciso entender de controle, lá precisa. Ju, eu preciso entender de tráfego pago, precisa. Mas principalmente, você precisa se acolher, você precisa se entender, você precisa saber quem é você precisa saber o que você tem de potencial e precisa entender que aquilo que não é tão forte, você não precisa ficar focando naquilo. Deixa Deus trazer as pessoas que são boas no que você não é tão forte e foque no que o Senhor te deu e multiplique aquilo que o Senhor te deu. Então é isso que o nosso grupo quer fazer os empreendedores ou aqueles que sonham a empreender, a entender
entender que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, foi isso que me fez chegar onde eu cheguei. Foi quando eu parei para entender, opa, eu não sou tão bom em planejar, eu não sou tão bom em parar para analisar mesmo que pode dar de certo e errado, mas peraí, Deus me deu um marido que é bom nisso. Então, para lá, Ju, senta com ele para tomar decisão. Eu tenho pessoas ao meu redor que são boas nisso, então vem aqui, você vai ser isso, e eu vou nisso aqui que eu sou boa. E nisso aqui eu vou continuar dando ênfase. Então, dar ênfase para aquilo que é bom, dar ênfase para aquilo que o Senhor já deu para você. Você estava de férias escolares e agora voltou à escola. Você gosta de estudar? Não. Gente, ele é demais, ele é sincero, ele é puro. Mas tem que estudar, né? Mesmo sendo meio chato, a gente precisa estudar, né, Toshio? Sim. E você gosta mais de fazer o que quando você tá com seu papai? É de estar junto com o gado? É de estar dirigindo? Dirigir. Mas vamos falar então de dirigir. Como é que o Toshio, de apenas 7 anos, já sabe dirigir, já aprendeu a dirigir? Como é que é isso, hein? Como é que foi isso? É porque desde pequeno eu ia aprendendo. Daí eu fui aprendendo muito, daí eu consegui. E faz tempo que você conseguiu a primeira vez? Não. Acho que uns 3 anos. 4. Uns 3 anos, 4 anos atrás. É. Então você tinha uns 3 anos de idade quando você começou a aprender, foi isso? É. O que ele mais gosta de fazer, Fábio? Bagunça. Tá o pai, tá o filho, sinceros. Não, ele gosta de dirigir trator, quadriciclo, moto, cavalo, qualquer coisa. Do que o Toshio mais gosta de brincar? Fala uma que vem na sua cabeça aí. Laçar? Laçar? E me conta aí de laçar. Você já tem uns vídeos ali que aparece que você tá na tentativa. Já tá conseguindo laçar? Como é que tá? Tô. O que você gosta de laçar? Eu tenho um boizinho que eu laço ele. Ah, e já virou amiguinho dele? É boizinha de plástico, né? É pra treinar só. Desde criança a gente teve, né, uma estrutura assim familiar muito bem unido, né, sempre conversando sobre tudo. Nós dois se damos muito bem até hoje, graças a Deus. Conversamos bastante sobre família, sobre o que a gente necessita. E o Ricardo, ele é funcionário público. O Ricardo já foi um vereador mais votado, né? Sim. Então, assim, eu admiro muito o Ricardo por ser tão batalhador desde adolescente, desde novo. Início de emprego lá embaixo, foi indo e sempre batalhando pelo que ele quer. Profissional, tem faculdade, né? Que legal, que administração. legal. Quando você falou dos seus sobrinhos, chega assim, o seu olho brilhou. Como é que é essa relação com os sobrinhos e a tua vontade de ser mãe? Você tem essa vontade? Você guarda essa vontade? O que você tem a dizer para quem está assistindo e nunca ouviu a Rose falando a respeito da maternidade? O Caio, que é o mais velho, ele cresceu conosco, né? Então, assim, com a minha mãe, ele ficou, né? Que foi o primeiro casamento do meu irmão. E ele ficou conosco. Então, ele é como se fosse um filho meu. É um amor incondicional. É um amor que eu não sei explicar. Que chega a doer. Eu não sei o que é ser mãe. Que mãe é o amor mais incrível do mundo, né? A gente fala isso. Mas o Caio, ele é como se já tivesse nascido de mim. Pelo fato de ele ter crescido... E eu ao lado dele, né? Sim. Então, eu chamo ele de anjo até hoje, né? Quando eu senti o nódulo, foi tudo muito assim, sabe? Mas eu já fui atrás dos exames e tudo. Qual seio que você disse? Esquerdo. O esquerdo. Esquerdo. Num banho, né? Porque eu não ficava fazendo toque. Hoje orienta todas as mulheres a isso. Mas não era todas as vezes que eu fazia o toque. Então, tomando banho, eu bati o braço e senti uma dorzinha. É um incômodo, na verdade. E a hora que eu toquei, eu vi um nódulo. Senti... E deu pra ver um pouquinho alto, né? Então, aí eu me assustei. Aí foi onde eu já fui, era um feriado, mas eu já fui atrás de todos o médico, exame. E foi tudo muito rápido. Quanto a ultrassom até a mastologista. Sim. Então, quando ela marcou pra mim, de uma sexta-feira 13 de junho de 2014, um dia após o jogo da Copa do Mundo Brasil. Quando ela marcou às 16h30 pra me instalar. Às 18h30 ela me deu o resultado.
Mas assim, então aquele momento ali eu só pensava nem em mim. Eu pensava no meu pai e na minha mãe que estava ali. Porque para eles eu era aquela criança que eles sempre vão ver e ver até hoje, de repente, né? Então, a hora que ela me chamou e falou comigo, e falou realmente que meu diagnóstico era maligno, né? Eu estava com câncer, esse nódulo era um câncer. Eu não pensava em mais nada, eu só pensava nos meus pais lá fora. Então, a partir daquele momento, ela falou do início, dos tratamentos, como seria, né? Um passo de cada vez. Então, quando eu saí daquela sala, doutora Maria Emília, mastologista de Paranavaí, que eu saí daquela sala, aos meus pais, é como se fosse aqui a sua sala, na sala da recepção, foi o corredor mais longo da minha vida. Eu não tinha perna, eu não tinha voz. Eu voltei pro consultório dela e falei, doutora, como que eu vou falar para eles? Ela falou, você vai falar como se estivesse falando com a criança. Então, quando eu cheguei, peguei na mão deles e falei, o meu pai, sabe? Ele Desabou. e ele já saiu pra fora, a minha mãe chorou. A primeira coisa é um choro, né? Então, assim, por quê? Às vezes, o que pensa vai morrer, né? Porque, infelizmente, há 11 anos atrás, a gente não tinha tanta informação também como tem hoje. Sim. E a tecnologia também já estava bem avançada. Mas na cabeça dos meus pais, e na questão de, às vezes, ele já estava pesquisando muitas coisas, isso fez com que achasse que eu não estaria aqui hoje, né? Um exemplo. Você já foi convidada alguma vez para dar palestra? Já falou para um público sobre o que você passou? Já, doutor, eu já dei uma palestra, na verdade, numa reunião, né, para 350 mulheres sobre o câncer de mama, onde eu fiz uma homenagem ao meu pai, que eu sou assim, era só a palestra, mas aí eu sinto quando eu preciso falar algo de alguém ou para alguém, eu sinto. E foi nesse momento. 350 mulheres dessa palestra, dei palestra já em igreja, em Paranavaí, em Curitiba, na FETAEP, né? E hoje eu estou aqui, né? Eu não me recordo mais de hoje eu estou aqui falando com você, principalmente um pouco dessa parte, né, da diagnóstico. Nesse momento nós estamos impedidos, porque esse acordo, inclusive, ele determinou a suspensão de todas as ações judiciais que tenham por objeto a questão dos descontos indevidos. Que até esse momento seriam de aproximadamente 4 milhões de ações em andamento. Então, porque o que a gente percebe, o andar da carruagem que está indo aí, é que a própria justiça vai falar para o segurado que ele não tem o direito à indenização, nem o recebimento em dobro, porque ele teve, sim, um jeito de solucionar o seu caso, né? E aí, quem está sendo predador nesse caso? Exatamente, porque quando eles utilizam esse termo advocacia predatória, eles ofendem a classe de advogados, entende? Quando, na verdade, quem está fazendo o trabalho de predador, quem está, de fato, usurpando valores, roubando valores do segurado, é o governo, ou enfim. O representante do governo, porque aqui nós não estamos falando de partido político, né? Vamos deixar muito bem claro isso, que aqui a gente não está para defender a bandeira vermelha, a bandeira verde e amarela, a gente está aqui falando em defesa do povo brasileiro que foi lesionado nessas ações aí, que envolve sim o governo federal. O governo federal, os seus representantes, eles fizeram vistas grossas em relação a isso, deixou a coisa acontecer. Por quê? Porque estava recebendo para isso, né? Quantos milhões que cada servidor envolvido, será que já teve essas contas bloqueadas? Porque a gente não ouve falando isso, a gente ouve que está sendo empurrado com a barriga a toda a situação, querendo que o segurado pague por algo um erro que não é dele, um erro que já vem acontecendo aí de anos, né? Dessa corrupção. E o acordo prevê a devolução só do quê? Dos valores de 2020 a 2025. Ou seja, é restringindo cada vez mais, é lesionando cada vez mais, é ferindo cada vez mais todos os princípios constitucionais previstos na nossa Carta Magna aí de 88. Exatamente, doutora. Muitas das negativas que o INSS tem, elas podem ser revertidas na justiça, porque o fundamento que o INSS usa, às vezes nem tem fundamento, às vezes é um indeferimento genérico, nem chegou a analisar seu caso, nem chegou a analisar os seus documentos. Mas esse indeferimento que o INSS faz, muitas vezes ele é só para cumprir tabela ali.
Vixe atrás de eita e eita atrás de vixe? Vixe atrás de eita e eita atrás de vixe. É triste. Gente, já está se tornando algo assim cultural, porque quando a gente fala assim de INSS para pessoas leigas, todo mundo fala, INSS, tipo, é uma descredibilidade muito grande, porque eles fazem por onde isso acontecer. Exatamente, porque a descredibilização do INSS, além de todas as notícias que a gente vê, também está ali no perito que atende o segurado. Então, eu atendo clientes, por exemplo, que eles falam, olha, eu não quero voltar lá porque eu me senti humilhada pelo perito. Eu não quero renovar o meu pedido, fazer uma prorrogação de benefício. Foi até objeto de notícia também. Para você ver o descaso do perito com a pessoa que tá ali na frente, nas razões ali da negativa do benefício, ele colocou assim, blá, 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 blá. Anotou ali no motivo do indeferimento. Ou seja, ele ficou evidente ali o descaso. E isso muitos clientes relatam que esse descaso dos peritos, sabe? Chega a ser, assim, uma situação humilhante. E assim, chegamos ao final dessa viagem no tempo. É uma prova de quantas coisas boas nós construímos juntos. Muito, muito obrigada por fazer parte disso. E isso é só o começo. Tem muita entrevista boa vindo por aí. Aguardem. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Nos conte aqui nos comentários qual foi o momento que nós revisitamos hoje e que você mais gostou. Qual assunto que você quer que a gente traga no futuro? Até a próxima, Renata Sanches Podcast. Super beijo e até mais!